Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Passageiros fazem manifestação por problemas com integração no transporte. Temporal deixa casas e comércios inundados e desaloja 3 famílias em São Fidélis. Bolsonaro diz que não vê taxação do aço pelos Estados Unidos como retaliação. Conferência da ONU sobre clima é recebida com protestos pelo mundo. Exportações de carne bovina cresceram 45% em novembro, diz Ministério da Economia. Balança tem superávit de 3,4 bilhões de dólares em novembro, o menor para o mês em 4 anos. Dólar comercial fecha em queda de menos 0,64% ao dia, cotada a R$ 4,21. Saca 50 quilos de açúcar cristal inicia o mês cotada a R$ 66,04, mais 0,73% ao dia. A arroba do boi gordo sem variação nesta segunda, negociada ainda a R$ 204 à vista no estado do Rio de Janeiro. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. No ar para você. Mix Notícias. Temperatura no momento 19 graus, máxima do dia chegando a 26. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. E vamos ao trânsito. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo é maior no sentido centro. Da mesma forma, no sentido contrário também, para quem segue para a Baixada. Tráfego de ônibus e caminhões pela Presidente Kennedy, no Jockey, em direção à BR-356. Formosa com movimentação tranquila da Barão da Lagoa Dourada até a Beira Valão. Ponte da Lapa com boa movimentação e maior fluxo no sentido centro. Pilinca também nesse horário com fluxo moderado. Voluntários da Pátria, da 28 até Alberto Torres, segue com trânsito tranquilo, poucas retenções dos sinais. Movimentação normal na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com fluxo seguindo da mesma forma até a Ponte General Dutra. No sentido contrário, quem vem da segunda passarela em direção a Campos, no trecho da BR-101 Guarulhos, a movimentação é tranquila até a Ponte Alaí Ferreira. Na Beira Valão também está intensa a movimentação nos ambos os sentidos e também pouca lentidão nas imediações do mercado e descida da Ponte Leonel Brizola. Já na esquina com 28 de março é grande a movimentação. Para quem segue até Macaé, movimentação intensa até a duplicação pela BR-101. E quem segue para o Rio, retenções normais de São Gonçalo a Niterói devido ao excesso de veículos em direção à ponte. E na pista sentido Espírito Santo, o fluxo segue sem restrições. Mix Notícias. Um grupo de passageiros de localidades da região Norte e Rio Preto, em Campos, realizaram uma manifestação em frente à rodoviária Roberto Silveira na tarde de ontem, por problemas na integração entre ônibus e o transporte alimentador na volta para casa. Por causa do protesto, a Beira Valão foi interditada por cerca de 1 hora e o grupo foi dispersado pela Polícia Militar. A reclamação diz respeito às 27 linhas dos setores C, D, E e F, que passaram a ser atendidas apenas por vans do transporte alimentador. As fortes chuvas que atingiram São Fidélis neste domingo deixaram alagadas diversas regiões do município. Em aproximadamente 1 hora foram registrados 56 milímetros de água no pluviômetro do centro, enquanto eram esperados para o dia 29. 3 famílias, totalizando 10 pessoas, foram retiradas de suas residências. Mas após a avaliação da Defesa Civil, já puderam retornar para casa. O muro de uma delas caiu. O comércio e o pátio do destacamento do Corpo de Bombeiros também foram inundados. Ontem, a Defesa Civil e as secretarias municipais realizaram um mutirão de limpeza e vistoria. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta segunda-feira que, se for o caso, conversará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da restauração de tarifas sobre a importação pelos Estados Unidos de aço e alumínio de Brasil e Argentina. Para ele, a medida anunciada pelo presidente norte-americano não é retaliação. Mais cedo, nesta segunda, Trump afirmou em rede social que Brasil e Argentina têm presidido uma desvalorização maciça de suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores, escreveu Donald Trump. Portanto, com efeito imediato, restaurarei as tarifas de todo o aço e alumínio enviado para os Estados Unidos a partir desses países.
A COP25, que começou nesta segunda-feira em Madrid, foi alvo de manifestações nos últimos dias em várias partes do mundo. Manifestantes protestam para que líderes mundiais, reunidos na Conferência da Organização das Nações Unidas, definam medidas concretas para conter o aquecimento global. Grande parte dos participantes de protestos é de jovens. O evento, que ocorre de 2 a 13 de dezembro, adotou o slogan Hora da Ação, Time for Action, desde 2015, quando foi assinado um grande acordo climático. O Acordo de Paris, as conferências do clima anuais têm se dedicado a como colocá-lo em prática. Agora, num encontro de 2 semanas, representantes de quase 200 países têm o desafio de provar que podem evitar os impactos mais graves do aquecimento global. Mix Notícias. O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão, informou nesta segunda-feira que as exportações de carne bovina aumentaram 45% em novembro deste ano em comparação ao mesmo mês em 2018. Segundo Brandão, o valor das vendas externas de carnes bovinas avançaram para 756 milhões de dólares em novembro deste ano, alta de 235 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 521 milhões em vendas desses produtos. É uma questão de oferta e demanda. Há uma demanda externa aquecida pelo produto e os preços são baseados em cotações internacionais, disse Brandão. O subsecretário afirmou que as vendas em novembro aumentaram principalmente para a China, que passa por um problema de gripe suína e por isso está elevando as compras de carnes de outros países. O faturamento real da indústria cresceu 1,3% em outubro, na comparação com o mês anterior, informou nesta segunda-feira a Confederação Nacional da Indústria. Foi o 5º mês consecutivo de alta do indicador. De acordo com o relatório, indicadores industriais, os números apontam continuidade da recuperação do faturamento real da indústria, informou a entidade. Nos últimos 5 anos, a alta acumulada do faturamento foi de 3,9%. Mix Notícias. O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira que a balança comercial registrou superávit de 3,428 bilhões de dólares em novembro. De acordo com o governo federal, as exportações somaram 17,596 bilhões de dólares em novembro e as importações 14,169 bilhões de dólares. O saldo de novembro, apesar de positivo, é 15,9% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o superávit chegou a 4,76 bilhões de dólares. Esse também foi o pior resultado para o mês de novembro desde 2015, ou seja, em 4 anos. O presidente da FEBRABAN afirmou nesta segunda-feira que a sucessiva queda da taxa básica de juros tem sido repassada para os tomadores de crédito. Na semana passada, o Banco Central limitou os juros do cheque especial a 8% ao mês. Foi a primeira vez que o Banco Central impôs uma taxa máxima a uma linha de crédito com recursos livres, isto é, que não tem direcionamento estipulado por lei, como ocorre como crédito imobiliário ou microcrédito. Ele também apontou que, para os juros recuarem mais, o país tem de enfrentar os motivos que elevam o custo do crédito no país, como a taxa de inadimplência e a elevada carga tributária. Mix Notícias. Os estudantes inscritos na condição de concluintes regulares que não fizeram a prova do ENAD 2019 e ou não responderam ao questionário do estudante precisam justificar a ausência. As provas que avaliam os cursos de instituições de ensino superior foram aplicadas no dia 24 de novembro, com a presença de 390 mil estudantes, 89,6% dos inscritos. A solicitação de dispensa da prova deve ser feita ao coordenador de curso da instituição de 2 de janeiro de 2020 a 5 de fevereiro. A prova e o preenchimento do questionário são componentes curriculares obrigatórios para que o estudante obtenha o diploma de graduação. Quase um quarto dos jovens é tão dependente dos próprios celulares que eles passaram a ser considerados viciados nos dispositivos. Um estudo realizado por pesquisadores do King's College de Londres afirma que esse comportamento viciante significa que as pessoas ficam em pânico ou chateadas se lhes for negado acesso constante aos aparelhos. O estudo constatou que 23% tinham um comportamento classificável como vício, como ansiedade por não poder usar o telefone, por não conseguir moderar o tempo gasto e passar tanto tempo usando o smartphone e que isso prejudicava a realização de outras atividades. Mix Notícias.
Uma denúncia de corrupção atingiu aliados de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela. Segundo a investigação, 9 deputados correligionários do líder da oposição ao chavismo participaram de um esquema que beneficiou um empresário ligado justamente a Nicolás Maduro. A investigação do site indica que esses parlamentares favoreceram o empresário colombiano Carlos Liscano, vinculado a um programa de Nicolás Maduro para distribuir alimentos subsidiados à Venezuela. O governo do presidente Ivan Duque aceitou, nesta segunda-feira, dialogar diretamente com os líderes dos protestos na Colômbia, que há 12 dias agitam as ruas do país. Em troca, o executivo pede que seja suspensa a manifestação convocada para a próxima quarta-feira. Estamos hoje dispostos e prontos para nos sentar esta tarde ou amanhã para discutir a agenda de exigências dos manifestantes, disse à imprensa Diego Molano, coordenador dos diálogos propostos por Duque para deter a onda de protestos. O funcionário pediu a suspensão da passeata convocada para o dia 4 de dezembro para reduzir os efeitos econômicos da greve sobre o comércio antes do Natal. Mix Notícias. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde deu início à campanha Dezembro Vermelho, voltada à prevenção e controle do vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Diversas atividades em diferentes locais e horários foram realizadas em celebração ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais, o Ciprozep, entrou com ação na Justiça pedindo bloqueio das contas da Prefeitura de Campos após o governo municipal anunciar o pagamento do 13º em 2 parcelas, a primeira em fevereiro e a segunda em maio de 2020. Em reunião realizada na manhã de ontem, o presidente do sindicato garantiu que o Ciprozep irá defender os direitos dos servidores. Em nota, a Prefeitura disse que o município ainda não foi formalmente citado a respeito da ação. Mix Notícias. O dólar fechou em queda no primeiro pregão do mês de dezembro, depois de ter acumulado avanço de mais de 5% em novembro, e após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer nesta segunda-feira que irá restaurar tarifas sobre importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina. A moeda norte-americana também foi influenciada pelos leilões do Banco Central e fechou o dia cotada a R$ 4,21, a fonte Valor Econômico. Já a saca 50 quilos de açúcar cristal iniciou o mês cotada a R$ 66,04, mais 0,73% ao dia, segundo a fonte CPEA-Exalc. E a arroba do boi gordo sem variação nesta segunda, continuando negociada a R$ 204 à vista no estado do Rio de Janeiro, segundo a Scott Consultoria. Mix Notícias. O Brasil não conseguiu registrar avanços significativos no desempenho dos estudantes em leitura, em matemática e em ciências no mais importante ranking mundial de educação. O resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, na sigla em inglês, divulgado hoje, terça-feira, aponta ligeiro aumento da nota média, mas os estudantes brasileiros seguem entre os últimos 10 colocados na prova de matemática. O exame, cujas provas foram aplicadas no ano passado, é realizado pela OCDE. Os resultados negativos para a educação brasileira foram verificados mesmo com a expansão da lista dos países participantes, que passaram de 70 para 80. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve votar nesta terça-feira a regulamentação do uso medicinal de produtos à base de cannabis. A medida não tem apoio do governo Bolsonaro. Na semana passada, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, chegou a publicar em sua rede social um protesto contra o presidente da agência, William Dibb. Terra escreveu que Dibb estava acelerando a tramitação do tema porque está no fim de seu mandato na Anvisa. Ele tenta apressar em sintonia com o lobby de grandes empresas brasileiras e canadenses que cobram essa liberação. É o lobby da maconha funcionando a todo vapor, escreveu Terra. Mix Notícias. Mulheres jovens sujeitas ao sexismo têm 5 vezes mais chances de sofrer depressão clínica, afirma um novo estudo realizado em conjunto pela organização britânica Young Women Trust e a University College de London. Os pesquisadores analisaram a saúde mental de mulheres que sofreram sexismo e também de outras que não sofreram. Participaram do estudo 2.995 mulheres com idades entre 16 e 93 anos. Os resultados mostram que a faixa etária entre 16 e 30 anos experimenta mais sexismo na escola, no trabalho e no transporte público. Elas também sofrem com discriminação por um período mais longo do que mulheres de outras idades. O estudo define sexismo como sentir-se insegura, evitar certos lugares, ser
insultada, ameaçada ou atacada fisicamente por ser mulher. Entre as mulheres que afirmaram serem vítimas de sexismo, 82% disseram sofrer assédio sexual nas ruas. Insatisfação. Esta é a palavra síntese da realidade para 8 em cada 10 mulheres brasileiras, segundo pesquisa recente elaborada pelo Instituto Plano de Menina acerca da psique de mulheres com idades entre 16 e 34 anos, das classes B e C e de todo o país. Nesses abismos sociais, porém, ainda que as mulheres em geral sejam preteridas nos âmbitos social, laboral e política, a parcela da população mais vulnerável e esquecida consiste historicamente na mulher negra e periférica. Em teoria, houve muitos avanços. Na prática, porém, realizar sonhos permanece muitas vezes condicionado à classe, ao gênero e à cor. Somos a nação com o 5º maior índice de feminicídio do mundo. Ocupamos o 4º lugar no ranking mundial de casamento infantil, mas somos os campeões da América Latina. Essa inglória posição significa que 36% da população feminina brasileira, quase 4 em 10 mulheres, casa-se antes dos 18 anos de idade. Mix Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe se preparam para iniciar um processo que pode levar à privatização do Banco do Brasil, segundo fontes que acompanham de perto o programa de desestatizações do governo federal. O primeiro passo para essa medida será Guedes convencer o presidente Bolsonaro a aceitar vender o banco público. E a privatização do Banco do Brasil, porém, não será feita em curto prazo, podendo ocorrer até o fim do mandato em 2022. Em nota, o Ministério da Economia informou que o governo Bolsonaro não pretende privatizar o Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. O banco não comentou. Apesar da negativa, o tema já é alvo de discussões dentro do governo. Em meio a articulações para tentar reverter o adiamento da votação de propostas que estabelecem a prisão após condenação em segunda instância para o ano que vem, definido em reunião de líderes da Câmara e do Senado na semana passada, parlamentares lançam na tarde de hoje uma frente parlamentar mista em defesa da medida. Paralelamente, senadores se movimentam para votar um projeto de lei com o mesmo objetivo na pauta da CCJ da Casa nesta quarta-feira. Mix Notícias. A vitória do Vasco sobre o Cruzeiro em São Januário foi um ótimo negócio para o futebol do Rio. Além de matematicamente manter a remota chance de alcançar uma vaga na Libertadores, o Cruz Maltino livrou os rivais Fluminense e Botafogo de qualquer chance de rebaixamento. A vitória por 1-0, por outro lado, aumenta o calvário do time mineiro, que vê a Série B cada vez mais próxima. O preço dos imóveis residenciais teve queda real de 2,92% no acumulado de 2019, aponta o índice Fipesap. O levantamento, que monitora anúncios em 50 cidades, calcula alta nominal de 0,02% neste ano, valor muito abaixo da inflação, que foi de 3,04% no período. Apesar das recentes investidas do setor, que registrou alta dos lançamentos, o preço da habitação ficou estagnado. Entre outubro e novembro, houve queda real de 0,43% nos preços. Nos últimos 12 meses, a desvalorização frente à inflação foi um pouco maior, de 2,96%. Isso mostra que a empolgação dos empresários do setor, que registraram o melhor índice de confiança desde 2014, pelo menos por hora, não se reflete no preço dos empreendimentos. Você ouviu Mix Notícias. Mix.